Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma segunda-feira e mais uma semana, graças a Deus, com o nosso Josué Coimbra Podcast. Hoje eu estou recebendo aqui a Lia Maria. Ela tem um trabalho maravilhoso na moradia e com as mulheres, e fundamentalmente com o empreendedorismo, que é uma pauta que a gente gosta muito de falar aqui no nosso programa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com ela. Lia, se apresenta para o pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Lia Maria, eu sou moradora de São Paulo, né? Eu tenho uma trajetória junto aos serviços sociais, comunitários, e estou aqui para colaborar aqui com os nossos ouvintes. Maravilha. E fala um pouquinho do seu trabalho na liderança, o que você faz. Eu organizo os movimentos de moradia, organizo as associações de moradores. Eu fui presidente de uma federação estadual, onde eu fiz esse trabalho em todo o estado de São Paulo, né, organizando para a gente ter uma vida digna, moradias com qualidade, educação, saúde e a valorização das mulheres nesses lugares. Entendi. E como seria a valorização das mulheres? Nós precisamos levar até elas, né, a consciência delas poderem estar evoluindo, estar procurando a sua melhoria, o seu estudo. A gente precisa delas ter a sua autonomia para poder fazer as suas escolhas. Então, nós participamos muito de palestras, debates, para poder estar levando essas palavras, às vezes, de aconchego para uma mulher que no meio familiar ela não consegue. Entre esses movimentos, nós conseguimos fazer um bate-papo com elas para levar esclarecimentos, levar orientações. Entendi. Você falou que trabalha também com moradia? Nós organizamos o movimento de moradia pelo direito, né, à construção novas de moradia, mas também pela regularização e urbanização também, que nós temos muitas áreas já consolidadas que os proprietários esperam apenas o documento para poder eles terem condições de melhorar a qualidade das suas moradias, de ter infraestrutura que muitos não têm, esgoto, água, luz, e só com essa regularização que esse proprietário vai ter acesso a crédito para poder melhorar as suas condições de vida. Me fala uma coisa, como que funciona essa coisa da moradia? Porque hoje, quando a gente olha, por exemplo, na região central de São Paulo, existe um índice de vacância muito grande, ou seja, imóveis prontos e vazios. Por outro lado, você tem uma demanda reprimida muito grande, e conforme você vai caminhando em direção à periferia, essa demanda vai aumentando. Só que a pessoa da periferia ela não consegue adquirir esse imóvel que está no centro, muito embora agora exista um programa do governo, da prefeitura, na verdade, onde existem imóveis sociais no centro. Só que, mesmo assim, eles ainda continuam muito elevados para quem mora distante do centro. A pessoa mora distante exatamente porque ela não tem condições de comprar um imóvel por aqui. Você não acha que existe um contrassenso nisso tudo? Então, o que diz respeito ao centro, à moradia do centro, o nosso projeto seria a revitalização do centro. Então, era fazer desses prédios, aonde já estão construídos, eles adaptar eles, né, para moradias sociais. Só que o moradias sociais que nós temos em vista seria um aluguel social, até mesmo não seria só a questão da casa própria, de fazer e passar para o morador, mas sim principalmente na área do centro, fazer as locações sociais, que é isso que você colocou, precisa diminuir o valor do preço do aluguel. Hoje em dia nós vemos que esses valores estão acima, né? Então acaba que a família não tem condições financeiras de estar arcando com aluguel caro. Então a proposta é que eles façam a revitalização, que eles façam esse projeto, mas com valores aonde as famílias consigam pagar.
E aí, morando no centro, com certeza, tem muitos moradores, né, próximos ao centro, que vão estar se adaptando, que vão estar reconstruindo a sua vida no aluguel social. Mas você não acredita que essa falta de acesso, ela também passa pela renda das pessoas? Porque você olha, a gente está numa sociedade em que a maioria da população, aproximadamente 50, 51%, tem uma renda de aproximadamente R$ 3.700. Se você pega R$ 3.700 a família, se você pega R$ 3.700 para uma família de 5 pessoas, ou seja, de 3 ou 4, acaba ficando insustentável, porque a pessoa precisa comer, beber, vestir, comprar material de escola dos filhos, fazer uma série de coisas. E como que ela vai conseguir alcançar um imóvel? Então, essa é a nossa grande dificuldade, que é as construções de moradia para famílias de baixa renda. Então, nós temos aí milhares de famílias, ainda na fila, inclusive famílias com mais de 30 anos, que participam dos movimentos esperando a sua casa própria, mas infelizmente ainda não foi contemplada com esse problema mesmo da renda, de não ter renda. Então, é por isso que nós falamos, precisamos ter uns projetos adequados para essas famílias, um projeto aonde elas consigam arcar. A maioria dessas famílias que não têm renda hoje, elas vêm de um espaço onde elas não pagam aluguel, nessas ocupações, uma boa parte não tem despesa com água, com luz, então, para se pagar esse valor de moradia que eles estão colocando hoje, fica inviável. Então, quando a gente fala em uma moradia social, tanto no valor do aluguel quanto no valor da mensalidade, a gente está falando aí em torno de R$ 300, R$ 400, que seria um valor aonde, juntando essa renda, essa família teria condições de arcar e não ter prejuízo com as suas despesas mesmo, né, de casa. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa luta para poder fazer um projeto onde diminua esses valores, porque hoje é inviável as famílias pagarem esse valor. Nós temos hoje habitação que eles estão entregando que a família chega a pagar R$ 900 por mês. Então, muitas dessas famílias não estão indo para os projetos habitacionais porque o valor está acima da renda dela, né? Então, os projetos, eles têm até 10% do valor do salário da família. Se a família ganharia R$ 3.700 que seja, ela estaria pagando R$ 350. Só que hoje não tem construção para moradia social nesse valor dos 10%. Então, fica muito difícil nós diminuirmos esse déficit habitacional com esses projetos que hoje estão aí. Eu entendi o que você falou, mas a gente tem um problema anterior, na minha avaliação, eu não sou do setor de moradia, mas eu entendo que a gente tem um problema anterior a essa questão, que é o problema da renda das pessoas. Será que talvez não fosse uma saída buscarmos uma maneira de melhorar a renda média dessa população? Porque se ela tem uma renda média maior, ela consegue ter acesso não só ao imóvel, mas a um automóvel, a dar uma vida melhor e de qualidade para os filhos, a ter mais opções de escolhas dentro da vida dela. E nós já entramos na questão mesmo da família, mesmo do emprego, do serviço, da qualidade de vida, então, da formação desse cidadão, que aí vai além da moradia, que hoje nós vivemos o serviço formal escasso, né? Então, a dificuldade de encontrar um serviço formal está muito difícil para as famílias. Hoje precisa de uma especialidade, nós precisamos nos preocupar em projetos aonde esse cidadão, ele se forme em especialidades. Hoje a gente percebe que não importa só o diploma, ele ter o diploma, ser formado, ele precisa ser especialista. Então, tem muitas vagas de emprego aonde o cidadão, ele é formado, mas não tem a qualidade para poder estar apto à vaga do serviço. Então, o que falta na nossa comunidade é investir em projetos aonde leve esse aprendizado, aonde leve essa formação técnica para essas pessoas,
para essas famílias, né, para que elas consigam realmente um emprego onde tenha um salário maior, melhor, para poder arcar com as suas despesas e melhorar a sua vida, né? Então, a gente espera que o cidadão tenha, além da casa, ele tenha um emprego bom, com salário digno e condições de vida melhor. Que hoje em dia, eu sempre falo que um veículo não é um luxo, mas, né, o veículo é uma necessidade para uma família. Então, o veículo, ele serve para poder levar a família para passear, ele serve para poder levar o filho para o hospital de madrugada, ele serve para poder se locomover para ir até o trabalho, por conta de vários, né, problemas no sistema de transporte. Então, tem coisas que são essenciais. E hoje nós percebemos que, nessa linha de raciocínio, o salário está muito defasado. Realmente precisa, né, ter um salário maior e melhor para os trabalhadores. Sim, e dentro disso, falando de salário, trabalhadores e moradia, não sei se já existem projetos dessa maneira, mas nós temos o centro, os grandes centros, eu acredito que não seja só aqui em São Paulo, que você tem trabalho, você tem tudo dentro do centro. E a periferia acaba se tornando um bolsão de dormitório, correto? Sim. Acaba se tornando uma cidade, um bairro fantasma. Por quê? Durante o dia as pessoas levantam cedo e se dirigem a bolsões de trabalho em alguns bairros específicos, e ao fim do dia elas retornam para casa. Será que de repente não seria, não sei se já existe, essa descentralização do trabalho, buscar levar algumas empresas mais próximas das periferias? Dentro da nossa federação, nós temos esse projeto com que as empresas vá até os bairros. Para isso, nós precisamos que o governo seja parceiro, para dar isenção para essas empresas, principalmente impostos, para que aconteça realmente essa facilidade para os moradores mais distantes das periferias. Então, o ideal seria, a gente até fala que é o bairro legal, aonde você mora, aonde você trabalha, porque aí você tem, com isso também se dá qualidade de vida, né? Então, nós temos sim esse projeto para poder levar as empresas, mas a dificuldade, infelizmente, ainda é muito grande para que isso aconteça. E hoje o que nós vemos é o quê? O trabalhador, ele está, então, se adaptando a caminhos próprios, que aí é onde entra a questão do empreendedorismo, que aí muitos deles, ao invés de procurar serviço longe, eles estão abrindo, né, os seus comércios, estão fazendo ali as suas cooperativas, estão fazendo ali o seu local de trabalho próximo de casa, até mesmo o trabalho digital. Então, dessa forma, eles estão trazendo para si, próximo, para poder facilitar a sua vida. Infelizmente, o projeto existe, porém, não tem força de vontade dos governos para poder diminuir essa distância de casa a trabalho e melhorar os bairros. E como você vê o empreendedorismo na periferia hoje? Hoje está sendo um dos maiores momentos para o empreendedorismo, porque eles acabam mesmo, como eu disse, né, essa questão do serviço formal está escasso, o valor do salário é muito pouco para a despesa, dependendo de onde o trabalhador tenha que sair ou o que ela tem que fazer, se for uma mulher, porque no caso da mulher ainda tem que se preocupar com filhos, né? Então a despesa aumenta. Eles estão procurando se virar dentro dos seus bairros. Então a gente vê que tem muitos comércios, tem muitas lojinhas, né? Tem empreendedores que estão se virando ali pelo seu bairro. Essa está sendo a alternativa dos trabalhadores hoje. Então, só que também tem o risco que eles correm, né? Porque muitos deles não têm um dinheiro para poder dar continuidade a esse trabalho e acabam abrindo e fechando as portas. Então, corre-se esse risco também dentro do empreendedor, essa dificuldade. Então, nós temos que ter programas também onde facilite para eles também ter condições de
investimento de um crédito facilitado, que hoje o crédito é muito burocrático, então eles não têm uma linha de crédito onde favoreça o pequeno e médio empresário. Então, nós precisamos também apresentar o projeto para que isso não aconteça com quem pensa em empreender hoje, no dias de hoje. Nós precisamos dar condições para esse empreendedor abrir e continuar com o seu ramo. Então, você falou uma coisa interessante, que é sobre o empreendedor. E eu vejo ainda que a gente também, estou fazendo papel de advogado do diabo, né? Mas eu entendo que o brasileiro, ele é um cara trabalhador, empreendedor fundamentalmente, só que muitas vezes as pessoas elas abrem uma empresa, qualquer que seja ela, não porque ele se preparou para aquilo, mas ele trabalhava 20, 30 anos, 10 anos numa determinada, sei lá, numa metalúrgica, foi demitido e hoje com essa coisa da IA, da informatização e dessa alta tecnologia, ele acaba não conseguindo voltar ao mercado de trabalho porque ele não está preparado para aquilo que está sendo exigido. No entanto, ele precisa alimentar a sua família. Então, ele acaba. E aí, como de repente a pessoa faz um bom almoço, um bom churrasco, um bolo gostoso, então, assim, automaticamente ela, bom, vou abrir um restaurante. Ou então ele pega todo o recurso que ele recebeu, abre um mercadinho, abre uma quitanda, abre uma oficina, naquilo que ele é bom. Seria uma espécie de teoria das vantagens comparativas. Só que a gente tem um problema. Ele não tem educação financeira. Ele sabe o produto final, ele sabe resolver um problema, mas ele não sabe administrar aquela empresa que vai resolver aquele problema. E aí, muitas vezes, não adianta você ir lá, dar um super crédito para essa pessoa, dar inúmeras facilidades, só que ela tem um problema de base. Qual que é o problema de base? Educação financeira. Por exemplo, o cara mistura a conta pessoa física com a conta da pessoa jurídica, ele acaba não fazendo conta no dia a dia, ele não sabe precificar o produto dele, ele não sabe quanto custa o produto dele, qual é a margem de lucro dele. Como que você entende isso e como que a gente consegue resolver esse problema? Então, nesse caso, nós precisamos que o cidadão ele se forme, ele vá atrás de informações, né? Tem cursos aonde ele precisa se aperfeiçoar, que é o que você falou. Ele precisa separar o dinheiro do pessoal do dinheiro da empresa. Ele precisa fazer o seu balanço financeiro. Ele precisa se organizar no sentido de saber quanto que ele vai gastar na mercadoria e quanto que ele vai ter de lucro. Então, ele precisa se formar no sentido de montar uma planilha, né, vai ter as suas contribuições a ser feita. Então, ele precisa, nesse momento, não só do imediato, mas a longo prazo. Então, é onde acontece realmente. O nosso povo brasileiro é muito criativo, né? Ele é muito criativo, mas, porém, eles vão no espontâneo, que eles estão precisando o de hoje, o emergencial. E acaba que no dia a dia se enrolando, se embaraçando com as contas, que eles não têm essa aperfeiçoação, eles não têm, né, esse entendimento para poder dar continuidade. Então, nós precisamos levar projetos aonde forme esses pequenos empreendedores, aonde eles saibam eles mesmos fazer, né, a tabela deles de compra, de custo, de quanto vão gastar por mês, do que precisa tirar para pagar as despesas, funcionários. Então, ele precisa separar, ele precisa aprender a empreender, a empreender. Aprender a empreender. Isso, é. Então, é esse o projeto que nós precisamos fazer, porque é isso que nós encontramos na comunidade, pessoas onde eles não têm esse controle, onde eles não têm esse hábito de fazer, e por isso o motivo de, muitas das vezes, não dar continuidade no trabalho deles. Mas você sabe que esse é um problema que ele não existe somente na periferia. Se você sair aqui, no bairro em que nós estamos, muitos empresários fazem mesmo a mesma coisa.
A mesma coisa, mistura a conta pessoa física com conta PJ, Aí se perde. é uma bagunça. Então, isso acaba que não é um problema só da pessoa que ela tem uma baixa renda, mas um problema estrutural do brasileiro, que ele acaba misturando as duas contas, talvez pela necessidade, talvez pela falta de conhecimento, não sei explicar. Normalmente na periferia a gente percebe que eles não têm o controle do giro, né, financeiro. Então acaba vendendo e com o próprio dinheiro que entra, eles acabam comprando e investindo em coisas novas. Então, assim, o investimento que era para se tirar para poder dar continuidade, ele tenta inovar com diferenças, com outras coisas mais diferentes. Ele melhora, ele quer melhorar o produto dele. E às vezes não é o momento de melhorar, é o momento dele continuar, né, da onde ele começou e ir guardando uma reserva, porque precisa se ter uma reserva para poder dar continuidade. Após isso, ele tendo essa reserva, ele consegue investir na inovação. Então, ele precisa saber ter essa ideia aqui de levar o passo a passo, porque senão acaba se perdendo realmente e não consegue dar continuidade. Então, acredito que tem alguns cursos, né? Inclusive, nós já fizemos, já oferecemos cursos do Sebrae para várias pessoas, vários cidadãos, e muitos dele acabou pegando a fórmula, né? Porque lá tem o passo a passo para que eles consigam se dar bem, vamos se dizer assim, se organizar na questão do empreendimento deles. E só que é muito pouco ainda. Nós precisamos de mais parceiros, né? Nós precisamos de cooperativas, nós precisamos ampliar o leque de favorecimento a esses pequenos empreendedores. Nós precisamos levar o conhecimento até eles, mas também dar condições para eles poderem melhorar também os seus estabelecimentos. Então, aí tem um conjunto de situações que é o momento de chegar e conversar. Então, eu sou muito a favor, né, dessa questão mesmo de estar fazendo os cursos, de estar formando, de estar levando até o cidadão as condições para que ele consiga ser vitorioso lá na frente. Hoje, ainda nessa coisa de pequeno empresário, a gente está com essa coisa da nova escala de trabalho, 4x3. Como que você está vendo isso? Por exemplo, hoje você tem o 6x1, obviamente, só que quando a gente olha na escala mundial, o Brasil, ele ainda é um país que trabalha... Como que eu vou dizer isso? Tem países que trabalham mais do que o brasileiro, ok? A China, por exemplo, que é o país da moda, trabalha muito mais. A Rússia trabalha um pouco mais. E o que acontece? Nós vamos criar, isso é a minha avaliação, e aí você me corrija se eu estiver errado. Quando a gente faz isso, eu vou ter que contratar uma nova pessoa para substituir o folguista, na verdade. Só que, e eu quero deixar claro que eu não sou contra o descanso de ninguém, só que tem uma coisa, quando você contrata uma nova pessoa, você aumenta o seu custo de produção, ok? Esse aumento você vai ter que jogar para o seu consumidor final, ou seja, cliente e a população de maneira geral. Isso é um problema. 2, muitos mercadinhos, né, muitos pequenos mercados e grandes vão começar também a informatizar. Ou seja, hoje você já vai a algumas lojas e chega lá já tem o autoatendimento que você faz no caixa. Isso significa que como você vai ter que contratar mais um folguista, o cara vai fazer a conta, se eu contratar, eu vou gastar tanto, se eu continuar informatizando, eu vou ter um custo maior hoje, só que no médio a longo prazo, eu mando todo mundo embora, coloco máquina, ela trabalha 48 horas, tá tranquilo, não vai reclamar. E eu também entendo que não dá para ser contra a modernidade, mas a gente consegue, de repente, dar uma desacelerada nisso.
E quando acontece isso, você tem um aumento no custo de produção. E aí, esse cara que tem um pequeno mercado, ele não vai conseguir concorrer com o cara que tem um grande mercado, porque o cara tem acesso a crédito que ele não tem, e ele já conseguiu colocar uma máquina que diminuiu o custo dele. Esse cara grande acaba comprando o cara pequeno. Ou seja, você acaba criando uma concentração de mercado, ou seja, favorecendo algum monopólio. Por fim, eu imagino, eu faço uma, e aí você me corrige de novo, que a gente está voltando aos anos de 1990, quando nós abrimos o mercado brasileiro, ou seja, a nossa indústria para o mercado internacional, onde vieram outras empresas que tinham uma tecnologia maior, tinham um custo de produção diferente do nosso, acabou tomando o nosso mercado. Qual que foi o resultado disso? Até 1986, a gente tinha 36% da indústria dentro do PIB nacional. Hoje a gente está em torno de 20%. Éramos assim, o maior parque industrial da América Latina e o mais diversificado. Hoje isso está se enxugando. Né? Por quê? Porque lá atrás a gente adotou uma política neoliberal que não servia para o Brasil. Ou seja, no longo prazo, a gente chegou nisso que a gente está vendo hoje. Quando a gente pega aqui o ABC, que era uma fábrica aqui no estado de São Paulo, era uma região fabril, hoje você vê inúmeros galpões vazios. Esse é um ponto. E aí, quando eu olho essa questão, isso que está acontecendo hoje, eu temo que seja uma mesma política. Veja bem, eu não sou contra a pessoa trabalhar menos, só que antes disso chegar, porque a gente já tem exemplo que deu certo na Europa, por exemplo, só que eles têm uma coisa que a gente não tem, Lia. Eles têm uma produtividade maior, uma renda média maior. Será que não seria o caso de fortalecer a economia interna primeiro, capacitando mais essa população, ou seja, um investimento em capital humano, porque essa pessoa vai ter condição real de fazer uma troca de serviço? Você acha que faz sentido o que eu estou falando? Como que você entende isso? Porque só para fechar, quando você fala que o trabalhador vai ter um dia a mais para descansar, eu não consigo entender se ele vai ter um dia a mais para descansar ou não, porque talvez ele vai ter um dia a mais para trabalhar. Porque quando você olha, 80% da população, aliás, a população brasileira está endividada. Existem hoje 80 milhões de brasileiros serazados. Então, será que você não vai ter mais pessoas fazendo bico, fazendo algum tipo de freelance, usando esse dia para trabalhar mais, para tentar limpar o nome? Com certeza, você fez aí colocou várias questões, e assim, o que diz respeito à jornada de trabalho, eu sou a favor da diminuição, porque independente do que o trabalhador vai fazer, o cidadão, ele precisa ter esse tempo para ele. Então, assim, o que ele vai trabalhar um dia, mas que ele vá passear com a família, ou que ele vai usar esse dia para poder melhorar a sua formação, né? Estudar, fazer cursos. Ao mesmo tempo que se diminui a jornada, você dá oportunidade para novos empregos, que é o que nós estamos precisando no Brasil. Então, foi lá a nossa ideia principal no começo. O nosso déficit, né, de serviço formal, ele está decaindo a cada momento, a cada dia. Então, essa questão da diminuição vai favorecer o aumento do trabalho formal nas empresas, né, nos locais. Acho que nós precisamos ter uma política voltada para trazer de volta essas empresas que nós perdemos no Brasil. Foi muita empresa que se abaixaram as portas. Então, para isso, a gente precisaria, né, que o governo entrasse aí em parceria com os empresários, para poder diminuir os impostos, para poder facilitar a vinda dessas empresas para o Brasil. Sim, mas, por exemplo, vamos lá. Você vê hoje, você vai ter a diminuição na carga horária, mas a manutenção do salário. Então, você vai ter um aumento do custo de produção. Ele trabalha menos e recebe o mesmo salário. Eu não sou contra.
Só que aí, além disso, ele ainda vai ter que contratar mais uma pessoa. Você acredita que no longo prazo essa política vai conseguir se manter? E aí eu faço olhar pensando no pequeno empreendedor, no pequeno empresário, porque ele vai ter ele vai ter poucas opções. Ou ele vai quebrar, ou ele vai ser vendido para uma empresa maior, para uma grande empresa capitalista, ou seja, você vai ter uma concentração de mercado. Para quem está na ponta, eu vejo que isso não é um bom caminho. Eu também não tenho visto uma discussão sobre uma nova política tributária aonde você dê melhores condições para o empregador, porque se você ajuda o empresário, automaticamente você ajuda o empregado, né? Não só o empregado, mas os consumidores de uma maneira geral. A gente precisa ter em mente, e isso é uma coisa que eu penso, que não existe aquela coisa do empregador malvadão. Muitas vezes, quando você olha o Brasil, 80% dos empregadores brasileiros são a pequena e média empresa. Então, não dá para eu bater nesse cara, porque é ele que está contratando as pessoas. Então, quando eu faço algumas políticas, ele acaba sendo prejudicado, e isso prejudica o consumidor e o trabalhador na ponta. É por esse lado que eu entendo. Você acha que faz sentido ou não? Então, esse olhar aí nós precisamos estar atento, porque para poder dar condições para o pequeno e médio empresário, seriam o governo estar em parceria com eles para não que prejudique nem a eles nem ao trabalhador. Então, nós não podemos pensar num trabalhador hoje aonde a sua empresa acaba não tendo condições de dar condições melhores de trabalho para ele. Então, a gente só vai conseguir isso se o empresário tiver condições vinda de projetos, né, pelo governo para poder atender. Então, nós também, trabalhadores, temos que pensar que nós não podemos, e nós consumidores, não podemos pagar o preço, né, dessa diminuição. Então, precisa se ser discutido, mas aí já se vai para um outro escalão. Então, é empresa-governo, para poder ter os projetos viáveis para eles, condições, que foi o que você colocou também. Então, a empresa precisa ter condições para poder viabilizar, né, manter os seus empregados, manter o seu ramo e em condições melhores para os trabalhadores. Então, a conversa precisa ser feita, né? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos de governo que esteja preocupado também com a questão dos empresários, né? Para que a gente não perca as nossas... Já temos muito poucas fábricas. Hoje é isso que você coloca, acho que nós encontramos, a maioria são comércios, né? As nossas fábricas têxteis, as nossas fábricas mecânicas, né? De peças de carros. Então, isso praticamente já perdemos tudo. Então, acabou ficando o comércio, e o comércio por si só não se sustenta, né? Porque tem muita concorrência, então é muito difícil que um empresário ficar mantendo os preços, né, para poder manter a sua empresa aberta. Se o governo não ajudar nessa questão da isenção, de dar condições também para o empresário se manter. Aí é nesse sentido que precisa ter as parcerias e sem prejudicar o lado do trabalhador, que infelizmente é o que nós vemos, né, que acaba se prejudicando mais, porque a conta sempre acaba sobrando a maior conta para nós, consumidores e trabalhadores. Infelizmente. Infelizmente. Muitas vezes essa conta vem por conta de políticas mal sucedidas. Né? Sim. Você tem uma carga tributária elevadíssima, você tem, em todas as esferas, você tem um governo que gasta muito, e ele gasta, e eu não sou contra ter um gasto governamental, mas o que eu entendo é que o governo precisa gastar, mas um gasto direcionado. Pega um exemplo, a China, o que eles fazem? Eles gastam muito, só que eles vão incentivando a indústria interna deles, eles vão incentivando a construção
de novos projetos, sabe? Política industrial, capital humano, fortalecimento da sua própria indústria. E eu não vejo isso se repetindo aqui no Brasil. Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Com certeza, o que eu acabei de falar. O nosso governo, ele precisa voltar para uma política nacionalista. Nós precisamos fazer o nosso aqui dentro do Brasil. Tem muitas coisas que nós importamos para fora que nós não consumimos, vamos dizer assim, que nós não utilizamos. E o valor das nossas mercadorias lá fora é muito abaixo do que, quando nós precisamos, nós pagamos. Então, nós precisamos fazer diferente essa política. Nós precisamos fazer de que nós tivemos aqui o que nós consumimos aqui. Importar o mínimo possível, porque eu falo que o Brasil ele é rico em tudo, né? O Brasil é rico em tudo. Nós temos aqui as nossas empresas, nós temos aqui os nossos fornecedores, então nós nos mantemos com o que nós temos com um preço mais acessível, que acaba nós pagamos um preço mais caro do que a exportação que é feita no mercado. Então, isso não está correto, né? Nós precisamos ter as nossas próprias, né, como que eu posso dizer, construções para a gente poder pagar menos na nossa mercadoria brasileira, para nós podermos dar condições de precisar o mínimo possível das coisas de fora. Então, isso aí é uma política que aí não depende só de nós, depende do governo. Então, o governo ele precisa estar voltado para esse projeto, porque senão não se resolve nada, não adianta. Entendi. E como você está vendo o estado de São Paulo hoje? No estado de São Paulo está... Mudei a pergunta do nada. Não, o estado de São Paulo, ele precisa dar uma renovada, né? Ele precisa dar uma renovada no sentido das políticas públicas, né? Então, a nossa saúde, a nossa educação, né? Ela está aquém do que nós precisamos. Então, o que nós vemos aí é que tem muitos prédios nossos públicos abandonados, né, precisando de recurso, de reforma na moradia. Nós precisamos de projetos habitacionais voltado. Hoje o que eu vejo é a parceria com a prefeitura. Então, o governo ele precisa fazer mais também através do CDHU, de projetos que tinham antigamente, que hoje deixaram de existir. Nós precisamos melhorar a nossa periferia, né? As periferias, elas precisam do atendimento básico. Não sei se você acompanha, mas um dos exemplos que não é só o problema também da prefeitura, porque o orçamento da prefeitura também vem do orçamento do governo, né? Tem as parcerias. Então, muitas avenidas precisam ser duplicadas, né? Nós precisamos de infraestrutura nos bairros que nós não temos. Tem bairros que não tem saneamento básico nenhum, né? Nós andamos por aí, as ruas ainda estão com esgoto a céu aberto. Então, tem muita coisa para se fazer no estado de São Paulo. Os municípios, nós andando pelos municípios, também tem município, um exemplo de Itanhaém, 118 mil habitantes, eles não têm um pronto-socorro, eles dependem de uma UPA, então, apenas uma UPA. Isso não é justo para a população que mora nessa cidade. Assim como eu dei um exemplo de Itanhaém, mas tem as cidades do interior, né? Nós temos as situações de Mongaguá, Peruíbe, que não é diferente. Também necessitam de muita estrutura, que hoje, infelizmente, o governo deixou de fazer, deixou de atuar, tanto na Baixada quanto no interior. Então, a população de lá é muito carente no sentido dessa assistência básica, saúde e educação. Entendi. Infelizmente, quando a gente olha, São Paulo está dessa maneira, como não deve estar os outros estados, né? Com certeza. Não está fácil para ninguém, e é nesse momento que nós precisamos, né, estar atento aos projetos,
nós vamos entrar aí no processo, vamos dizer, eleitoral, agora esse ano é um ano eleitoral, então nós precisamos estar atento aos projetos dos candidatos, né? Nós precisamos olhar para ver quem realmente tem intenção. Vai ser difícil para qualquer um que entrar, vai ser difícil pegar o Estado, o Brasil nas condições que está, mas precisamos olhar para aqueles que têm um interesse maior em ajudar todo o país, todo o seu estado e o seu município, fazer melhor para a população, que é a população que os elege, né? É a população que os colocam lá. Então, nesse momento, é estudar nas propostas dos candidatos, estudar e cobrar, que é uma coisa que o nosso eleitor, ele não tem muito esse hábito, né, de participar da política, que para mim é um erro, porque a política ela é feita no dia a dia. Então, nós precisamos sim que a população esteja atento, esteja participando da política, porque só participando que a gente vai saber como cobrar e para quem cobrar. Então, nesse momento, é um momento, assim, importantíssimo da nossa população estar realmente participando. A gente vê que no horário eleitoral, muito dessas pessoas desligam a televisão, né? Porque estão cansados das promessas, das mentiras, mas eu acredito em um Brasil novo, eu acredito em um Brasil que possa ser reconstruído. Entendi. Enfim, nosso programa está acabando, eu gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem para quem está nos acompanhando. Olha, é difícil, né, nesse momento, mas assim, é acreditar, ter fé sempre, não desistir e se organizar para que nós possamos melhorar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. É isso. Enfim. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Foi uma satisfação enorme conversar com a Lia. Espero que vocês também tenham gostado. Estaremos novamente na próxima segunda-feira, às 17 horas. Abraço e boa semana a todos. Tchau, tchau.